Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Bem-vindo, bem-vinda a esse tutorial de desenho. Esse tutorial é super fácil, ele é realmente para quem está no nível boneco de palitinho, certo? E eu quero que você comece, antes da gente começar a desenhar o balão desse tutorial, certo? Eu queria que você treinasse essas formas que eu estou te mostrando. Quando você for fazer o círculo, você vai riscar várias vezes, assim como eu risquei, certo? Sempre tentando encontrar realmente o formato do círculo. Não adianta continuar riscando. Se tiver um formato ovalado, você tem que corrigir. E depois você vai fazer essa forma que parece assim um cone, como se fosse um recipientezinho de sorvete, tá certo? E são essas duas formas, basicamente, que a gente vai utilizar para fazer o nosso balão. Você está vendo aí que eu estou começando fazendo o mesmo movimento circular, só que agora eu estou fazendo um círculo maior, tá? Como essa parte do desenho é a parte do rascunho, o meu lápis vai ficar um pouquinho mais clarinho do que na página anterior, tá certo? Mas eu acredito que dê para ver tranquilamente ainda assim. Esse lápis que eu estou utilizando, ele não é um lápis de cor, ele é um lápis de grafite vermelho. Você nota, inclusive, que eu utilizo a borracha, porque ele apaga, certo? E eu utilizo esse lápis de grafite vermelho, porque ele facilita, né, na hora de diferenciar o meu rascunho, do meu desenho final, né, do acabamento do desenho final. Depois que você riscar o círculo, certo? Você vai fazer essas linhas, certo? Dentro do círculo para ele ficar no formato de balão. E vai fazer, ó, assim que você terminar, antes de fazer essa parte de baixo que eu estou fazendo, né? Esse potinho, você vai fazer uma forma semelhante a esse potinho colada no balão, certo? Vai puxar as linhas do balão até a parte de baixo, certo? E a gente basicamente fez a forma mais simples, certo? Desse balão. Aí dentro eu vou fazer linhas paralelas, um pouco curvadas, certo? E cruzadas, para dar a sensação de que é tipo uma cestinha, certo? E você nota também que eu utilizei para fazer esse potinho de baixo, essa cestinha de baixo, né, uma linhazinha no meio que a gente chama de linha de simetria para poder dividir, certo? Depois eu apago essa linha só mesmo para a gente poder se orientar, para poder ficar simétrico. Aí agora eu estou pegando uma caneta com uma ponta grossa, certo? Da Pigma, para poder começar a fazer o acabamento. Esse acabamento, gente, você pode fazer de qualquer material que você quiser, tá? Eu tô fazendo com esses materiais que eu vou te mostrar, mas você pode fazer com lápis de cor, você pode fazer só com lápis grafite, você pode fazer com canetinha normal, porque depois eu vou usar um marcador, tá? Para finalizar, mas você pode fazer com canetinha normal, com giz de cera, com giz pastel, com material que você tiver em casa, com material da sua preferência. Tá? A mesma coisa o balão, você nota que o formato está bem simples, porque o nosso objetivo aqui é realmente que você compreenda as formas da maneira mais simples possível, mas se de repente você sentir que esse tutorial está muito fácil, muito elementar para você e você tiver ideias para poder fazer o balão mais complexo, o balão com formas, né, ainda mais incrementadas, fica à vontade, tá? A ideia aqui é que a gente entenda esse esqueleto, que a gente entenda com que formas a gente constrói esse balão. E aí eu peguei uma caneta da Stabilo, acredito que essa caneta dê para encontrar em qualquer papelaria, em qualquer parte do Brasil. Fiz as linhas mais finas, vou apagar aí uma parte do rascunho, né, daquele lápis vermelho que eu utilizei. E agora eu vou pegar marcadores para poder colorir.
que são marcadores? Eu gosto de dizer que marcador é um tipo de canetinha chique. Basicamente são canetas à base de álcool, certo? Coloridas, em tons de cinza. E a diferença do marcador para uma canetinha tradicional é que ele é um pouco mais transparente. E a camada dele também é mais homogênea. Quando a gente usa a canetinha tradicional, aquela canetinha escolar para a criança, geralmente quando a gente vai fazendo as linhas vai ficando bem marcado. E com o marcador a tendência é que essas linhas fiquem menos marcadas, certo? Então por isso que eu estou utilizando esse marcador. Mas aqui, novamente, você pode colorir como você quiser. No final do vídeo eu vou, inclusive, colocar um outro balão que eu fiz, certo? Um doodle de balão que está um pouco mais incrementado, certo? E colorido com cores completamente diferentes. Como eu falei, aqui é para a gente ter ideias, para a gente ver que a gente consegue desenrolar. E eu também vou te mostrar nesse vídeo, né, como a gente utilizar alguns tipos de material para acabamento, algumas ideias podem fazer toda a diferença. Porque eu vou pegar uma caneta agora, certo? Essa caneta ela não é uma Posca, tá? A Posca ela é um tipo de caneta à base d'água, mais opaca. Essa caneta não é uma Posca, mas ela é muito semelhante a uma Posca. E você dá essa balançada que eu tô dando para a tinta poder se misturar por dentro e soltar. Só que como tá muito úmido aqui ainda do marcador, né, que eu passei, daí não tá querendo descer a tinta, não tá querendo fixar a tinta no papel. Então, ao invés de ficar aqui balançando, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar o meu lápis carvão branco, certo? Que eu acho que vai funcionar melhor nessa superfície. Pronto, tá bem melhor. E você vê que, na verdade, qualquer material branco aqui vai fazer a diferença. Eu estou usando esse lápis carvão branco, mas se você não tiver acesso a esse material, você pode pegar, por exemplo, uma caneta gel branca, que é muito fácil de achar nas papelarias, certo? Você pode utilizar o lápis giz pastel branco, o lápis o giz de cera branco, certo? Qualquer material branco que você tiver, acho que o lápis de cor talvez não pegue direito, o lápis de cor branco, mesmo sendo pigmentado, tá? Mas à exceção do lápis de cor, qualquer outro material que você utilizar, provavelmente você vai conseguir esse efeito de fazer essas bolinhas. Aqui eu tô fazendo outros balõezinhos para poder a gente incrementar essa composição. E você nota que os balõezinhos são bem fáceis de fazer, são formatos de gota. Pegando aqui a outra caneta mais fina para poder fazer aí a fita do balão. E você vê que todo esse desenho é muito simples, né? Tanto a colorização, como as formas que compõem o desenho. Não é um desenho difícil de se fazer, tá certo? E a ideia é justamente essa, que você não tenha dificuldade, que você veja que mesmo utilizando formas simples, certo? Com as instruções corretas, seguindo passo a passo, desde a estruturação da forma, certo? Até esse momento do acabamento. Você vê que eu só começo a fazer acabamento depois de que tudo tá pronto. Então, a gente primeiro estrutura as formas, como é que é feito, para poder depois fazer o acabamento. Se for o caso, antes de fazer o acabamento, você pode fazer correções, certo? Acabei colocando aí essas linhas brancas nessa parte de baixo para dar essa incrementada. E aqui vou colocar um pouquinho de marrom, ó. E tudo isso muito simples, mas no final das contas um desenho interessante, simples, mas interessante. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui mais um desenho de balão. Prontinho, esse aqui é um doodle, certo?
onde eu acabei colocando outros elementos, né? Uma nuvem, planetas, um gatinho. Mas fica aí a ideia, gente, de que o balão é uma forma super fácil de se trabalhar, né? E a partir do balão que a gente fez agora, você pode fazer outros mais com outras texturas, com outras cores, dentro de composições. Espero que você tenha gostado. Não esquece de colocar lá no grupo o seu balão, né? Dizer se deu certo, se não deu, se teve facilidade, se teve dificuldade. E eu vejo você nos próximos vídeos.